A aula de hoje é sobre grandezas e medidas, certo? Grandeza é tudo aquilo que a gente consegue comparar ou medir, certo? Às vezes a gente fala grandezas, né, mas nem sabe do que a gente está falando. Na verdade, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Por exemplo, o tempo, que a gente consegue medir, velocidade, massa, comprimento, área, temperatura, volume, certo? Tudo que a gente consegue medir, né, ter ali uma noção, né, uma comparação, a gente chama de grandeza. Aqui na aula de hoje, na verdade, a gente vai trabalhar aí com conversões de unidades, né? Então a gente vai, por exemplo, trabalhar com quilo, com grama, com metro, com quilograma, hectômetro, aqueles nomes maravilhosos, né, que a gente esquece no decorrer da vida, né, porque a gente não usa muito. E para a gente fazer, né, essas conversões, a gente vai relembrar aquela tabela de conversão que a gente já viu aí alguma vez na vida, certo? O que é importante aqui dessa tabela? Hoje a gente vai trabalhar só com comprimento, certo? A gente vai trabalhar aí com metro, quilômetro, hectômetro, mas a ideia, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com litro, né? Por exemplo, litro, quilolitro, mililitro, a ideia é a mesma, né? Só vai mudar o finalzinho da palavra, né? Tudo que tiver escrito metro, você troca por litro, certo? E aí vai ficar igualzinho, mesma coisa. E todos os M's, né? Daqui esses M's amarelos, a gente vai trocar por L, certo? A ideia é a mesma. Assim como se eu estivesse trabalhando aí com grama, quilograma, a ideia também seria a mesma. A gente só ia trocar a palavra metro por grama, né? Miligrama, quilograma, e a letra M da abreviatura aí a gente trocaria pelo G, tá certo? A ideia das três tabelas é a mesma, certo? Só vai mudar o finalzinho da palavra e a última letra ali da abreviatura, tá certo? O resto é tudo igual. Bem, como que a gente faz essa conversão aí? Tá vendo aqui embaixo? A gente tem aqui o exemplo 6M, certo? O M, que representa aqui o metro, certo? Então, quando ele fala 6M, olha aqui em amarelo o M, então 6 metros. Quando a gente quer transformar, por exemplo, aqui 6 metros em centímetros, a primeira coisa que a gente vai fazer para usar essa tabela de conversão, a gente vai pegar esse primeiro valor e vai colocar na unidade que ele deu. Então, 6 metros, eu vou botar o 6 na casa aqui dos... Ficou horrível, né? Na casa dos metros, certo? Lembrando que cada coluna dessa só vai caber um algarismo. Agora, se eu quero transformar esse metros em centímetros, a primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar onde é que está, né? A coluna dos centímetros, que está aqui. E vou fazer o seguinte. Como esse 6 está bem longe dos centímetros, eu vou completando as casas até chegar aqui nos centímetros. Então eu vou pegar essas casas vazias e vou completar com zeros, até chegar na casa que eu quero. Cheguei na casa que eu quero, eu paro. Então qual o número que eu formei? Formei aqui os 600 centímetros. Então a resposta, 600 centímetros. Certo? Só isso, tá? Só isso. A gente vai ver aí algumas formas diferentes, né? Alguns casos diferentes, como a gente vai tratar aí na tabela de conversão, mas a ideia é sempre essa, botar o valor que ele deu, né? O tamanho que ele deu nesse caso, na coluna que ele deu e depois transformar para a coluna que ele quer. Então a letra B, vamos lá, ó, 42 Dan. Dan representa decâmetro, certo? Então, quando eu for botar o 42 aqui no decâmetro, lembrando que eu não posso fazer isso aqui, tá? Não posso botar dois números na mesma coluna. Quando isso acontecer, eu vou deixar só o das unidades aqui, certo? E o outro 4 vai para a próxima. Como se eu estivesse lendo aqui 42 decâmetros, certo? Sempre o das unidades
vai ficar na unidade que ele quer, certo? Então, o 2 é o que vai ficar no decâmetro. Como ele quer transformar para milímetros, o que eu vou fazer? Vou encontrar onde é que está a casa dos milímetros. A casa dos milímetros está aqui. Então, esse número que está bem longe do milímetro, o que eu vou fazer? Vou completando com zeros até chegar no milímetros. E aí, que número que eu formei? 420.000 milímetros. Então, essa é a resposta, 420.000 milímetros. Tá certo? Vamos ver a letra C agora. Eu tenho aí 37 dm, certo? 37 dm. Então, é o 37 que eu vou botar ali no dm. Lembrando que das unidades é o que vai na unidade dada. Então, é o 7 que vai no dm. dm está aqui. Então, ó, 7, 37. Certo? Escrevi 37 decímetros. E ele quer que eu transforme em hectômetros. E onde que está o hectômetros aí? Hectômetros agora ele não está para trás, né? Agora ele está para frente. O que vai acontecer quando a gente tiver que fazer um número, trazer para a unidade que está à frente? Primeiro a gente também vai completar. Como não tem número nenhum, a gente vai completar com zeros, certo? Sempre que eu não tiver número faltando, a gente completa com zeros. Então, completo com zeros. E agora eu vejo, se eu deixo esse número assim, ele continua sendo 37 decímetros, certo? Porque não tem nada aqui me dizendo que ele é hectômetro. E aí, para eu forçar esse número a ser hectômetro, o que eu faço? Vou trazer o algarismo da unidade para a casa do hectômetro, certo? Como é que eu faço isso? Colocando a vírgula. Certo? Quando eu coloco a vírgula aqui depois desse número, esse zero vira minha unidade. Então, agora eu tenho 0 hectômetros e 0,37 aqui nas casas decimais. Então, eu transformei meu número aqui em 0,037 hectômetros. O que vocês têm que ter sempre em mente é que o algarismo das unidades é aquele que vai ficar na casinha que ele quer. Como a gente tinha 37 decímetros, o 7, que é o da unidade, ficou na casa dos decímetros. E ele quer que transforme para hectômetro, aí eu vou ter o algarismo da unidade na casa do hectômetro. Então, eu tenho que forçar e botar aqui uma vírgula para isso acontecer. Certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. 7 milímetros. Então, eu vou botar o 7 aqui na casa dos milímetros e vou transformar em decímetros, dm. Então, eu vou completando todas as casas vazias até chegar no decímetro, que é aqui, mas eu não posso deixar 007, porque vai continuar sendo 7 milímetros, porque o da unidade continua aqui no milímetros. Para ele virar decímetros, a unidade tem que estar aqui na casa dos decímetros. Como é que isso vai acontecer? Quando eu colocar uma vírgula. Então, vou ficar aqui com 0,07 decímetros, tá certo? Vamos agora para mais alguns casos que podem acontecer. Que agora vai mudar um pouquinho, olha só. Vamos ver a diferença. Agora aparece o quê? Números com vírgula, né? Números decimais. Quando a gente começa a colocar números decimais, a gente também vai se preocupar ali com as unidades, tá certo? Então, na letra E, eu tenho aí 2,35 metros. Quem é o algarismo aí da unidade? É o 2, certo? É o número antes da vírgula. Então, quando eu for colocar esse número nos metros, o 2, que é o da unidade, é aquele número que vai ficar na coluna do metro, certo? E o 0,35 eu poderia escrever assim, sem problema algum, tá certo? 2 metros, 0,35, ok? Unidade sempre na coluna da unidade que ele quer, né? O algarismo da unidade sempre na coluna da unidade que ele quer. Agora, essa vírgula eu vou apagar porque ela vai mudar de lugar. Então, quando eu quiser agora transformar para milímetros, o que eu vou fazer? Vou encontrar o milímetro, está aqui. Como tem uma casa vazia, eu vou completar com 0, certo?
E que número que eu formei? 2.350 milímetros. Aqui eu nem vou precisar fazer nada, certo? Se eu quisesse botar vírgula, eu iria colocar vírgula aqui no final. Mas eu ia ter um número inteiro, então a vírgula nem preciso colocar. Então aqui é a mesma coisa que 2.350 milímetros, tá certo? Na letra F ele diz o quê? 43,6 hectômetros para transformar em metros. Então eu vou botar aqui da unidade, que é o 3, na casa do hectômetro. Então o hectômetro está aqui, vou botar o 3 aqui e eu completo os números, 43,6. E quero transformar esse número em metro. Então eu vou olhar a casa aqui da casa do metro. Está vazio, completo com 0. Essa vírgula ela não pode ficar aqui, porque essa vírgula está me dizendo que o 3 é o da unidade, então ele vai ser 43 hectômetros. Para ele transformar aqui em metros, essa vírgula teria que vir para cá, certo? Então eu formei aí 4.360 metros. Como é um número inteiro, eu nem preciso botar vírgula. Ok? Então 4.360 metros. G, vou fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui 78 decímetros. Então esse 8 que é o da unidade é o que vai ficar ali no decímetro, já no dm. Então vou botar aqui 78,15. Poderia escrever assim, certo? 78 decímetros, 15. E quero transformar aqui em quilômetros, certo? Então eu tenho que andar até a casa dos quilômetros. Quilômetros está aqui, está bem longe, cheio de casa vazia, a gente completa com 0. Só que essa vírgula, ela não pode ficar aqui porque é ela que está me dizendo que o 8, nesse caso, é o da unidade. Então, transformando esse número em decímetros. Como eu quero em quilômetros, essa vírgula tem que vir para a casa do quilômetro. Então, eu formei o número aí 0,007815 quilômetros. Tá bom? E o último aqui, o H, eu tenho aí 0,6 centímetros transformar em decímetros. Lembrando, unidade é o que vai, o algarismo da unidade é o que vai para a casa da unidade. Então eu tenho 0,6 centímetros, então eu vou ficar com o 0 na casa dos centímetros, 0,6, 0 centímetros, 6. E quero transformar em dm. Então dm, como está vazio, completa com 0. E essa vírgula não pode ficar aqui, porque aqui ele está dizendo que é centímetros. E vou transformar essa vírgula, vou trazer essa vírgula para a casa aqui do decímetro, que é a unidade que ele quer. Então eu fiquei com 0,06 decímetros. Tá certo? Então essas são aí as possibilidades que podem acontecer, tanto de ser um número maior, ser um número menor, com vírgula ou sem vírgula. Então essas aí são as opções possíveis que podem aparecer na hora que a gente está fazendo exercícios.